Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Agora melhorou. Agora melhorou, gostei. Muito bom. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10. Esse capítulo é muito bom. Mateus capítulo 10. Deixa eu botar isso para cá. Mateus capítulo 10, versículo 16 a 20. Mateus 10 a 20. O tema dessa noite é conversão e salvação. O rema é: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Deu um pouquinho de medo, não? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Esse é o rema, certo? Conversão e salvação é o tema. Mateus 10, 16 a 20. Meu nome é José Orteni, meu grupo de oração é Esperança Santíssima Trindade, na Ponte de Maruim. Nós nos reunimos lá nas segundas-feiras e hoje, com alegria, estamos aqui visitando vocês. Vamos partilhar a palavra, vamos ouvir, guardar no coração e colocar em prática. Esse que é o grande segredo, tá bom? Vamos lá então, versículo 16, tá bom? Todo mundo achou? Direitinho? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais, e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levado diante de governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes preso, não vos preocupeis, nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Palavra da salvação. Qual é o versículo que você pegou para você aí? Qual é o versículo? Quer ler um versículo para nós aí? Qual é o versículo? Escolher um aí. Escolher um? Isso, dentro desse texto aí. Escolher um? Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Olha, pode aplaudir o Senhor, é isso que Ele quer de nós. Eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Umas características importantes para um discípulo, alguém que ouve a palavra de Deus e tem a missão de anunciar. Agora também você que está sentado aqui, diga assim: mas eu nunca vou anunciar a palavra. Não, você vai testemunhar. O primeiro chamado do Senhor é o testemunho. Então o testemunho, nós podemos ser testemunhos, não é verdade? Pela nossa vida, pelo nosso proceder, na casa, na família. Quem encontra você deve ver essas características. A prudência das serpentes, não a maldade, mas a prudência que ela tem de escapar dos predadores, não é verdade? E a simplicidade, a pureza, a santidade, a fidelidade das pombas, não é verdade? A gente sabe que, por exemplo, a pomba, quando se acasala, se um dos dois falece, que ele fica sozinho para sempre. Quer dizer, a fidelidade, a escolha. E o Senhor está falando aqui, então, da escolha dos apóstolos, receberam instruções. Nós vamos perceber nesse capítulo, do capítulo 10, do 1 ao 42, o Senhor vai falar para os seus discípulos naquela época. São coisas importantes. Nós não vamos passar todos esses versículos, mas em casa você pode dar uma olhada em cada um, e quem sabe o Senhor vai estar na tua casa de noite, que eu estiver rezando hoje, ou durante essa semana, Ele vai falar para você características que Ele quer em você, prudência que você deve ter, alguns comportamentos, algumas atitudes importantes. Agora veja, diante do tema conversão e salvação, não haverá nem salvação e muito menos conversão se a gente não ouvir a palavra, se a palavra não tocar o nosso coração. Ou podemos dizer de outra maneira: se você que está aqui não tiver um encontro com este
Eu diria assim, com este jovem Jesus de Nazaré, que está sempre presente, muitas vezes se esconde, mas sempre faz ser encontrado, né? Então, para que a gente possa ter um processo de conversão adequado, que nos leve a uma salvação de acordo com o que ele pede para cada um de nós, é preciso ter um encontro profundo com Ele. Com certeza, esse encontro primeiro, se estamos sentados aqui, você está sentado aqui essa noite, estamos ouvindo a palavra. Você veio para ouvir a palavra. Na verdade, ele disse, você pode pegar um versículo lá, quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem me ouve, não ouve a mim, mas ouve aquele que me enviou, o Pai. Na verdade, aquele que dá o Espírito que suscita, que fala, que move, que ensina. Foi o que ele falou aqui no versículo. Qual foi o versículo aí que ele falou sobre o Pai? No versículo 20, 16, 20, 10, 20, olha lá. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Então veja, aqui nós estamos falando em Jesus de Nazaré, no Pai e no Espírito Santo, nessa santidade que é a Santíssima Trindade. Vamos lá. Por que será que Jesus de Nazaré quer que eu e você, nós tenhamos o processo de conversão para obtermos a salvação que Ele nos conseguiu para nós? O que está no meio disso? O que está em jogo? É claro que nós sabemos, mas gostaria de fazer uma colocação nessa noite sobre o Senhor está nos falando sobre o pecado. O pecado é algo que se atravessa na nossa vida, que está em nós. Mas nós temos essa caminhada há tanto tempo. Meu cabelo já está branco, na verdade. Faz um bom tempo que estou aqui, mas ainda preciso de conversão. Conversão é um detalhe, será contínuo até o último dia. Enquanto chegar o último dia, digamos de uma outra maneira, estamos no sal, né? É preciso estar sempre atento, vigilante, prudente, atento na palavra para se colocar a caminho. Algum detalhe que ainda o Senhor não nos tocou. Na verdade, Ele nos tocou completamente pela sua obra de salvação, pela sua paixão, morte e ressurreição. Mas, quem sabe, eu ainda não adentrei, eu não assumi, né? Então é preciso se converter. Mas por quê? Veja um detalhe interessante. Talvez eu diga assim, mas olha, faz tempo que eu não peco, né? Eu confessei ontem. Veja bem um detalhe interessante. Se você for perceber, se pegar o catecismo da Igreja Católica, no número 400 e alguma coisa, você pode pegar lá, 404. Você vai perceber o seguinte: ele vai falar sobre o pecado e o pecado original. O que é o pecado original? Será que foi porque desobedecemos? Com certeza nós não cometemos esse pecado. Isso foi um pecado que, digamos, foi contraído. E isso está em nós. Para nós termos uma ideia do que aconteceu, foi o seguinte: veja lá, só para nós ver. Por isso que nós precisamos de conversão. Quando Adão e Eva pecaram, quando Deus criou Adão e Eva, Ele os criou em santidade, pureza e justiça perfeitas. Em santidade, pureza e justiça perfeitas. Não faltava nada. Eles tinham amizade, uma comunhão com Deus, conheciam tudo. Agora, quando eles pecaram, no pecado de Adão e Eva, houve um rompimento. Essa graça foi quebrada. Então, todos aqueles que nasceram depois de Adão e Eva, nasceram sem a santidade, sem a graça. Ou, de uma certa maneira, sem o Espírito Santo que purifica e santifica. Isso foi perdido. Então, nós nascemos sem isso, sem a graça. Somos criaturas de Deus. Adquirimos isso no batismo, não é verdade? Recebemos isso lá. Agora, é preciso, Deus nos lavou, nos purificou, nos santificou pelos méritos de Jesus, quando derramou o seu sangue, não é verdade? Levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades. Mas tem a minha parte, a parte que eu tenho que fazer. Jesus fez a sua. E nós percebemos que Jesus de Nazaré, pela sua obra, foi uma obra extraordinária. Ele fez de uma forma como ninguém o fez. Quando ele veio como um de nós, se humilhou por nós, para que nós pudéssemos olhar nos seus olhos, pudéssemos abraçá-lo, ouvir a sua palavra, como nós estamos ouvindo essa noite aqui. E ele fez isso, e se humilhou porque ele veio aqui. E não só isso, mas
o amor que ele tinha por nós, o carinho que ele tinha pelo ser humano. Quando te encontrava alguém doente, enfermo, ele não demorava, já era, ele ia lá e muitas vezes a pessoa nem pedia, já curava, já abençoava, já restabelecia a graça. Então, Jesus de Nazaré foi o amor do Pai derramado, que veio nos visitar, e de fato nos visitou. Agora, muitas vezes nós precisamos ainda caminhar, isso é um processo longo, é um processo grande, e digo mais para você, enquanto você estiver aqui, é porque ainda, quando eu e você estivermos aqui, é porque ainda falta alguma coisa. Deus ainda não terminou a obra. Você pega num dos salmos e fala assim: Senhor, termina a obra que começaste em mim, Senhor. Não é verdade? Você pega, por exemplo, quando a pessoa, aí eu faço muitas exéquias, quando a pessoa vai sepultar um cristão, chega lá e diz assim: o teu corpo foi templo do Espírito Santo. Senhor, termina a obra que começaste no batismo. Então veja, até naquele momento a igreja está invocando a ação de Deus sobre aquela pessoa, sobre a sua alma, sobre o seu Espírito Santo, sobre o seu Espírito. Então o Espírito Santo foi nos dado, Ele é que nos guia. Agora veja bem, quando Jesus começa no seu ministério, que Ele escolhe esses 12 homens para continuar a sua missão, e Ele diz no capítulo 10, versículo 1, Jesus reuniu os seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Quem de nós aqui não passa por dificuldades, por males, por opressões, tristezas, enfermidades? Quem não passa? E muitas vezes nós perdemos nossos parentes, nossos amigos, por alguma doença, alguma enfermidade. Jesus de Nazaré, Ele conferiu esse poder aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E essa é a missão da igreja. Você, como participante, membro da igreja viva, pedra viva, e esse poder, essa autoridade está sobre você. Mas ao mesmo tempo precisamos da palavra, ouvir a palavra, nos moldar para que sermos curados, libertados, transformados. A gente vai ficando mais de idade, vai percebendo que muitas vezes já não é mais o mesmo, já não tem mais a mesma força. Gripes que não pegavam em você agora já pega, né? O que é isso? Isso são sinais do pecado que ficou em nós, que nós precisamos nos colocar na presença do Senhor e ouvir a sua palavra. E nessa noite, veja, para que possamos viver um processo completo de conversão, sempre é preciso voltar na palavra, até encontrar o Cristo e perceber esse amor que nos toca dia a dia. É um amor único, que faz um bem extraordinário para cada um de nós. Ouvindo a palavra, orar com ela, falar com ela, invocar o seu nome, não é verdade? Agora veja um dado interessante. Você pega aqui nesse capítulo 10, os apóstolos estão andando com Jesus de Nazaré, e Ele envia os apóstolos, não a todos, mas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Já não é o meu caso, nem o teu caso. De uma certa maneira, sim. Mas se pegarmos o capítulo 28, que vai para 28, Mateus 28 aí, só para você perceber como é importante ouvir sempre a palavra, andar com ela, compreender a palavra, entender a palavra, ruminar a palavra. Veja o que ele diz. Depois que Jesus de Nazaré, como é que Ele fez para nos resgatar, para nos dar o seu Espírito de novo, para entrar em comunhão conosco, quando nós havíamos perdido a santidade? Então Ele tem que dar a sua vida. Ele curou, libertou tantas coisas, expulsou demônios, mexeu com a natureza, fez de tudo. Mas quando Ele foi dar a sua vida por nós, para nos resgatar, Ele foi em silêncio. Você vai pegar isso em Isaías 53, pode ler em casa depois. Foi em silêncio, deu sua vida por nós. Era maltratado, ferido, espoliado, em silêncio, porque era por mim e por você. Quando Ele deu sua vida, derramou o seu sangue, nos justificou, fomos justos novamente. E depois, ao enviar o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo que está aí dentro de nós, mas muitas vezes nós nem o conhecemos. Então é importante esse processo de conversão, ouvir a palavra, para que possamos
receber a salvação do Cristo, não é verdade? Então, como é importante isso, conhecer essa palavra. Veja então em Mateus 28, Jesus de Nazaré, depois de ressuscitar, depois do terceiro dia, quando aparece aos apóstolos, veja o que ele diz. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse, versículo 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Veja, agora sim, aqui eu e você entramos, para todos, sem exceção. Então você está aqui, o Espírito Santo está aí, está em você, você foi batizado, mas é preciso o processo de conversão. Veja, como é que é esse processo? Como é que você obtém a salvação? Você crê em Jesus, não é verdade? Você foi batizado, está aqui. Mas São Paulo, na sua habilidade impressionante, ele nos fala em Romanos, não em Atos, vou pegar em Atos. Não, vou primeiro em Romanos, que é mais interessante. Romanos capítulo 10. Olha ali, o que é preciso para a gente poder adentrar a salvação. Isso todos os dias é preciso voltar nisso. Veja lá, Romanos capítulo 10, versículo 9, 1459. Como é que está meu horário lá? Está voando. Amém? Acharam aí? Vou ler aqui, Romanos 10, 9 e 10. Veja lá, versículo 9: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Duas coisas importantes: crer que Jesus é o Senhor da tua vida, andar debaixo desse senhorio, mas crer que Jesus ressuscitou dos mortos, não é verdade? Agora, versículo 10: é crendo de coração que se obtém a justiça. É justificado quando você crê de coração, mas é professando com palavras, com a boca, que você recebe a salvação. Então veja, para esse processo de conversão, para chegar à salvação, é preciso uma ação concreta, firme da minha parte e da tua parte. Confessar que Jesus é o Senhor da tua vida, em qualquer lugar, testemunhar, ser testemunha, ser um discípulo. Veja, se andarmos sem a graça de Deus, sem a santidade de Deus, sem a justiça de Deus, perdemos no pecado original. Em Cristo Jesus ela não foi nos dada. Agora é preciso tomar uma posição concreta, afastar-se do pecado, das obras das trevas. Diz Efésios 5:11: não tenhai cumplicidade com as obras das trevas, condenai-as abertamente. Quer dizer, deixei de pecar, mas parei. Não, saio das obras das trevas, ando na graça, professo, confesso, invoco o nome daquele que é o meu Senhor. Isso tem que ser claro. O universo tem que saber de quem é você. Isso é o processo de conversão. Amar sem medida, perdoar sempre, não é verdade? Buscar o Senhor dia e noite. Por quê? Como é que isso vai ser? Isso será fácil? Não, mas será fácil, sabe como? Quando você começar a ter um encontro com Ele. Quando você ama alguém, você não fica longe dele. Veja, todos esses apóstolos, os 10 que foram chamados, conheceram o Cristo, andaram com Ele, viram as suas obras. Ele deu a sua vida por eles. Muitos deles renunciaram a Jesus, e o Cristo não disse uma palavra, os amou sempre. E eles perceberam. São Pedro, você pega algumas histórias que a gente pode botar na internet e ver, diz que São Pedro chorou amargamente por ter negado Jesus. E veja depois, o processo de conversão de Pedro. Deu a sua vida por Cristo. Diz: não, Senhor, não sou digno de ser crucificado como tu, de cabeça para baixo, Senhor. Olha, interessante. São Paulo, este homem que nos fala aqui em Romanos, tinha conhecimento da lei, não é verdade? Da palavra de Deus, mas perseguia os cristãos.
Ao encontrar o Cristo, mudou sua história. Muitos de nós recebemos a palavra através deste apóstolo. Nós somos o povo pagão, não o povo da primeira aliança. Nós somos o povo que recebemos por adoção, por amor. Então é importante andar. Veja bem, hoje esse processo que nos temos convidado no tema de conversão e salvação, é preciso nos aprofundarmos na palavra, que é uma pessoa, que é o Cristo, o Senhor, porque Ele é que nos deu o Espírito Santo. E quando ouvimos a sua palavra e nos colocamos diante dela, o Espírito Santo nos move, mas mais que isso, nos faz discípulo, profeta, nesse tempo de agora. Veja o que disse em Mateus. O que disse em Mateus 10, 1, veja lá, só para você ver o que os apóstolos receberam. Os primeiros que foram chamados, só para você ter uma ideia. Você está no processo de conversão, mas uma coisa, eu e você não vamos nos converter enquanto eu não me converter, não vou ser discípulo, não. O processo é conjunto, não é verdade? Nós estamos em construção. Você está construindo uma casa, você limpa, suja de novo, limpa de novo, enquanto a casa não está pronta. Não é assim que funciona? Então assim, a salvação em Cristo é assim. Nós começamos agora, ouvimos a palavra, temos confiança que essa salvação é gratuita. Você pega, por exemplo, que você fez alguma obra quando foi salvo? Não. Deus nos salvou, diz São Paulo, no capítulo 5, quando nós éramos ainda pecadores, Deus deu a sua vida por nós. Cristo deu a sua vida. Então, foi gratuitamente que nós fomos salvos. Agora veja bem, de posse desse amor de Deus, andamos nele e mudamos de vida. E tem que aparecer obras. Tiago, outro apóstolo, mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostro a minha fé pelas obras. Então veja, agora sim, diante do amor de Deus, quando você ama alguém, você faz gestos de amor, não é verdade? Então veja, em Cristo Jesus nós somos chamados a fazer obras para Ele, sermos movidos por Ele. Veja, Jesus ungiu esses homens. Jesus reuniu os 12, conferiu-lhes o poder de expulsar espíritos imundos, de curar todo mal e toda enfermidade. Você pega, por exemplo, terminando Marcos, capítulo 16, depois de ele ressuscitado, ele chama a atenção deles, que o coração duro, não tinha acreditado que eu tinha ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, não tem salvação, não é verdade? Então agora, ele diz assim: vão e façam discípulos meus, todos os povos batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem batizar será salvo, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E aí ele diz assim: esses são os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Acompanharão você, a mim, a igreja. Quais são os sinais? Os mesmos sinais que ele fez nos primeiros. Imporão as mãos, os doentes serão curados, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Sinais, quer dizer, sinais concretos. Então, para que as pessoas cheguem ao processo de conversão e salvação, é preciso que eu e você façamos isso. A gente creia que Cristo está conosco para anunciar o Evangelho, não é verdade? O que estamos fazendo segundo a peregrinação? Anunciando a palavra, ouvindo a palavra, invocando o Espírito Santo, não é verdade? Nós já lemos de 3 em 3 ali. Impõe as mãos, o Espírito Santo era dado, ele já está em você. Não vai ser dado, mas você está pedindo que ele se mova, que ele se mostre, que ele se manifeste. É isso que estamos pedindo. Então você está cheio do Espírito Santo, você é uma nova criatura. Agora veja bem, aqui está um dado interessante. É importante nós compreendermos que haverá diversidades, porque muitas vezes você vai anunciar o Evangelho, você está fazendo tudo certinho, você tem mais problemas, e antes você não tinha. Não é verdade? Mas como que isso acontece? É o versículo que está aqui, ó. Onde é que está o 16 aqui? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Não é verdade? Então você vai ter diversidade.
O demônio, o adversário, aquele que enganou Adão e Eva, não foi tirado, ele está solto. Então você agora vai fazer oposição. Você vai falar, vai anunciar, vai chamar alguém que está fora, alguém da tua casa, da tua família, vai trazer para a igreja. E se ele não vir, você vai ajoelhar, vai falar com o Senhor, vai invocar o seu nome, vem no grupo de oração, ora, não é assim que acontece aqui? É assim. E se a coisa estiver ficando difícil, você, opa, está dando certo. Quanto mais difícil ficar, mais é porque está dando certo. Quando você trabalha, você está tranquilo na sombra? Não, muitas vezes tem que trocar até a roupa, está suando, não é verdade? Porque você está fazendo uma obra. Então quando você está anunciando o Evangelho, sendo testemunha de Jesus, é claro que vai dar algumas tempestades, né? Mas você sabe que quem que está contigo? Olha aí, olha o exército de Deus aí, ó. Olha o exército de Deus aí, ó. Pode olhar aí, ó, né? Dá até de filmar, está só filmando aqui o exército de Deus aí, olha. Olha aqui, ó. Sempre conosco. Então, nada de medo, nada de tremer a perna. Anunciar sem medo, certo? Quem tem um testemunho para dar aí da conversão, de salvação aí, vem para cá. Aparecer na telinha aqui. Tem alguém aí? Porque veja bem, se o Senhor nos envia, se o Senhor, você está aqui e nós estamos convidados, estamos sendo enviados, o Senhor está só revivando. Ele não enviou a igreja, você é a igreja, eu sou a igreja. Então ele está dizendo, olha, vai pregar o Evangelho, vai anunciar a palavra, vai rezar, vai invocar, vai interceder por aqueles que não vêm, cuidado com os pecadores, vai atrás deles. É isso que ele está falando. Então veja bem, essas coisas, então tem que ver testemunho. Qual o testemunho? Você está aqui por quê? É claro que você teve um encontro com ele, não é verdade? Essa jovem com certeza teve. Teve ou não teve? Teve ou não teve? Então vem cá para cá, por favor. Não, rapidinho. Rapidinho. O senhor pode trazer ela para nós, que sabe, de dois fica mais fácil, não é verdade? De dois fica mais fácil, vem cá, isso. Como é que é o nome desse jovem? Não, o nome dele. Gilmar, traz a Lisana, Gilmar, traz ela aqui na frente, traz para cá. Sabe, gente, é assim que funciona. Se você ficar esperando que ele venha, ele não vem, entendeu? Então você tem que ir atrás. Olha, aqui vai passar aqui na telinha aqui, ó. Isso, ali, ó. Olha o sorriso da pessoa que encontrou Jesus, olha ali, ó. Olha ali, olha ali, olha o sorriso do outro ali, ó. Encontraram Jesus ou não encontraram? Pode aplaudir então, porque encontraram mesmo. Como falar, mas... Como é bom botar no fogo, não é verdade? Mas o Espírito Santo vai me ajudar. Eu cheguei aqui na igreja pela dor, e não foi um momento fácil na minha vida, porque foi um filho meu que estava com pensamentos suicidas, e isso para uma mãe é algo muito forte. E eu corri atrás, fiz tudo para buscar ajuda para ele. E cheguei um dia à tarde, eu trabalho como motorista. E cada passageiro, às vezes eu tinha passageiros no carro e eu estava chorando, porque eu não conseguia trabalhar sem chorar mais. Aquilo estava me doendo demais, apesar do menino estar em tratamento já e está tudo bem. E um dia eu cheguei em casa e disse para o meu marido: olha, eu não consigo mais trabalhar chorando do jeito que eu estou chorando. Aí ele disse: vai dar uma volta, vai na praia, vai na academia, vai espairecer um pouco. Eu fui comprar uma lâmpada que tinha queimado pro carro. E nesse momento, a lâmpada, eu pensei, vou lá na igreja, vou lá conversar um pouquinho com Deus, para Ele acalmar meu coração. Eu não tinha o hábito de vir sempre na igreja, só vinha nas quintas-feiras, na missa da Nossa Senhora. Eu e ele sempre vínhamos. E aquele dia, para minha surpresa, era a missa do Pai Eterno. Tinha missa, eu sentei lá no fundo, lá onde o seu Adelar está sentado. Eu chorei a missa inteirinha. O Padre Lúcio era quem estava celebrando a missa. Eu fui comungar chorando o tempo todo. Ele fez a bênção e no final da missa ele convidou todas as pessoas que quisessem comparecer no grupo de mães intercessoras que oram pelos filhos.
Eu entrei nesse grupo e não saí mais. Nesse encontro, eu me senti batizada pelo Espírito Santo, porque fui muito bem acolhida. Eu sentei no fundo também, lá na capela. E a Lúcia, que é a nossa coordenadora do grupo, foi lá se apresentar, disse como que funcionava o grupo, e eu chorando. E daí, na hora, nós fazíamos pedidos pelos filhos, num bilhetinho, para depois nós queimarmos em frente à Nossa Senhora da Boa Esperança. E nesse dia o Padre Lúcio participou do nosso encontro. E como eu acho que eu estava muito abalada, eles me chamaram, fizeram um semicírculo de frente para o Santíssimo, e elas rezaram por mim. Aquele dia eu senti, estou tremendo porque eu fico nervosa quando eu lembro assim. Não é nervosa, foi a graça que eu recebi naquele dia. Eu senti assim um calor que tomou todo o meu corpo, como se o manto de Nossa Senhora tivesse vindo sobre mim. Eu saí dali sorrindo. Eu cheguei em casa maravilhada, contando para o Gilmar. Eu chorava, mas era de alegria, de emoção. Que eu senti assim que eu não estava sozinha, que eu estava protegida. O meu menino estava muito bem, está ótimo, está excelente, hoje em dia está maravilhoso. E eu só tenho a agradecer, foi uma graça muito, muito grande recebida, além de tudo que mudou na minha vida. Nós estamos participando do grupo de oração aqui. Meu marido também não participava muito. Eu rezei, eu pedi muito, agora ele participa comigo. Então, são várias e várias graças que começaram a aparecer. Dificuldades não diminuíram, mas as graças têm acontecido. Foi bom ou não foi? Pode aplaudir de novo então, pode aplaudir de novo, isso aí. Muito bom. Viu o que Jesus falou no versículo 16? A gente vai ter problemas, mas também a graça não falhará. Então é assim que funciona, não é verdade? Então, pode se perguntar para cada um que aqui está, tem uma história, né? Então, testemunhar, anunciar o Evangelho. O Gilmar, ela prega a palavra já ou não? Ela prega a palavra ou não? Por enquanto. Por enquanto. Já, acho que você pode ser pregadora, não pode ser? Tem jeito, não tem? Isso, mas olha, pode vir pregar aqui no grupo de oração. Eu acho que pode ser. Tem jeito, não tem? Então, sabe, gente, a nossa missão é colocar sempre mais um, né? Sempre mais um a anunciar a palavra de Deus, tá bom? E se tiver tudo bem, sem problema, tá errado. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, se tiver tudo sem problema, tá errado, né? Tá errado. Tá errado. Porque quando anda certo, a gente está fora. Veja bem, se é um processo de conversão, você está fora, vai ter que nadar contra a maré. Não é verdade? Então é claro que vai ter dificuldade. Mas a graça vem, Deus vai estender a mão, vai pegar você no colo, você vai sentir o amor de Deus. Veja bem, ela estava chorando, não era de medo e vergonha, era porque o coração foi tocado, não é verdade? E foi tocado o coração dela, Deus deu a graça para ela, mas abençoou o seu filho, não é verdade? Então veja bem que fantástico andar com Deus. E por isso, hoje, para o processo de conversão e salvação, a igreja é um lugar indispensável, a igreja do Cristo, não é verdade? Então é muito importante isso. Buscar ajuda, você que está aqui, você vem no grupo de oração, se uma dificuldade estiver meio difícil, reúna 3, 4, gente, vamos rezar. Olha, estou passando por dificuldade aí, bota o dinheiro no chão, reza todo o grupo rezando inteiro. E se o grupo for pouco, já vai para a igreja, fala com o padre, bota no ar, a igreja precisa de ajuda. É assim que funciona. E qualquer coisa já pede para a igreja mandar alguém lá na casa rezar lá, enviado pela igreja. É assim que funciona. Eu tenho visto essas coisas acontecer. Eu não sei como é que está. 3 minutinhos, dá? Vou te contar um detalhe interessante. Ela está falando sobre o filho. Um certo dia, quando a gente acredita, a gente começa a se mover, começa a ser participante da graça, começa a fazer parte. A gente começa, digamos, ser instrumento de Deus, pela fé.
é verdade? Deus começa a nos usar como usou os primeiros, como usou essa mãe, usa esse pai, usa o grupo de oração, usa esse homem nas canções, usa essa jovem quando canta aqui na frente, usa os pequeninos, as crianças aqui, né? Tão bonitos, estão até tortando tudo ali, fazendo um desenho de onda. É legal essas coisas. A gente parece que a igreja é algo vivo, é algo que é o reino do céu aqui, visível. Então veja, e lá na comunidade, a gente participa da renovação, um pouco mais assim, a gente gosta de oração, gosta, né? Fazer um pouco de barulho e tal. E aí, visitar a comunidade. Aí eu e mais duas colegas ficamos juntos para visitar as casas. E chegamos numa, depois já voltando para Parapa, chegamos numa casa aberta da janela. Eu falei, mas essa casa está fechada? Não, a janela está aberta. Vamos dar uns gritos aqui fora. Mas vamos gritar aqui no meio da rua? Claro, vamos gritar. Mas a gente veio para fazer barulho. Vamos gritar aí. Aí começamos a gritar, parecia uma senhora de idade. Opa, para, que eu vou descer lá. Aí desceu, abriu a porta, já veio chorando. E disse assim, olha, eu preciso de ajuda urgente. Eu estou perdendo o meu filho. O que foi que deu, senhora? A gente não conhecia ele. Eu conhecia aquela senhora de vez em quando vinha na igreja, senhora bem de idade. Se não, este é o único filho que eu tenho, eu já gastei quase tudo que eu tenho. Médicos, tudo possível fosse para salvar ele, não tem jeito. Ele se meteu em droga, em confusão, em amizades complicadas, e agora quer tirar a sua própria vida. Está dificílimo. Eu vou perder ele, você tem que me ajudar. Eu, não, senhora, calma, que a ajuda chegou. A ajuda já chegou. Aí eu digo assim, ele disse, só que ele não está em casa, ele não vai na igreja, nunca foi na igreja, não quer ver ninguém de igreja, nem falar em gente de igreja ele não quer. Não se preocupe, senhora. A senhora é mãe dele, a senhora querendo, Deus faz o serviço. Aí ele falou assim, mas ele não está, você está em casa. Eu, não tem problema. Ele foi lá visitar ele, não, que pena, não precisa, senhora, a senhora está. Aí eu disse para ela assim, aonde é que a senhora reza? Onde é que é o seu lugar de oração? Porque a gente sabe que tem esse pessoal que reza mesmo, né? Para falar com Deus tem que ter um lugar certinho. Eles, lá no meu quarto, então vamos lá. As duas senhoras comigo, vamos lá. Cheguei lá, tia, mas Nossa Senhora lá, como está aqui? Os terços lá, digo, a senhora já falou com Deus mesmo? Não, já falei, não, mas a senhora sim já falou forte assim com ele? Não, então agora a senhora vai falar forte, diga para ele, pede ajuda agora, se for preciso gritar, a senhora grita. E ela falou, digo, e também já falei com a senhora também, ela está aqui também já, vamos fazer um pacote, falei para ela. Assim, falando de outro, falei diferente, mas vamos pedir o que nós puder agora é a hora. Não temos outra chance, a senhora está quase perdendo ele. E ela falou, aí depois que ela falou, eu falei, então agora deixa nós falar um pouquinho. Eu falei, senhora, a senhora também foi mãe, e a senhora também quase perdeu Jesus, a senhora teve que fugir, lembra, mãe? Então a senhora sabe o que ela está passando. Mãe, cuida dessa situação. Eu falei, está feito. Não pode se preocupar que está feito. Porque a gente tem que usar a fé, não é verdade? Quem tem que ter fé é você primeiro. A gente sabe que Deus ouve a oração, Ele anda conosco. Nós não estamos sozinhos, né? Nós somos enviados pela igreja. Jesus disse, o que vocês ligarem eu ligo, o que vocês desligarem eu desligo. Quando tiver meio difícil, pede ajuda para a igreja ligar. Estou querendo desligar você, da sua família, aqui, não, vai levar na igreja. Qualquer coisa fala com o padre, fala com o bispo, acha alguém. Mas não brinca de serviço. Aí, eu sempre quando essas coisas acontecem, quando vem no grupo de oração, quando eu rezo por alguém, quando o senhor mostra uma imagem, eu fico esperando o retorno, ele sempre dá. E eu esperei, digo, mas senhor, o senhor cuidou do menino mesmo? Eu nem vi, nem sabia quem que era. O senhor cuidou dele? A mãe não apareceu, ninguém apareceu na igreja, ninguém falou nada, eu não sabia nada, digo, senhor, mas eu sempre dava, senhor, aquele caso lá, como é que está? Aí passou uns 2 meses, 3 meses, eu vi uma pessoa estranha, uma ovelha diferente na igreja que eu não conhecia. Digo, mas esse rapaz é estranho, trazia umas coisas no pescoço estranho. Digo, mas tem alguém que está chegando aí, não é do rebanho, mas vou ficar de olho. Aí passou uns meses, aquele rapaz firme, aí começou a fazer leitura lá e tal, mas chegou assim já. Aí quando foi um dia, nós estávamos reunidos num comes e bebes na igreja, lá eram 11 horas da noite. Eu saí para fora, ele saiu também. Digo, opa, tudo bem? Ah, estou indo embora. Digo, como é que está você? Onde é que você mora? Não, eu moro aqui. Pois é, rapaz, não te conhecia. Eu conversei com ele assim, digo assim,
Embarca no carro que eu te levo em casa. Não, eu moro ali, não, embarca aí, eu já te deixo lá. Aí, chegamos perto da casa dele e falou assim, onde é que tu mora? Eu moro naquela casa lá. Ele olhou para mim e disse, tu conhece minha casa? E eu vi que era ele, cara. Era o homem. Digo, Senhor, tá aí a resposta, tu acertou na mosca. E é impressionante que ninguém foi atrás, nem a mãe, nem nós, ninguém foi atrás. Ele veio sozinho para a igreja. Como é que pode isso? O homem queria tirar sua vida, não queria ver ninguém falar daí, nem pensar em igreja, muito menos ver gente de igreja. Aguentava a sua mãe porque ela estava lá. Rapaz, digo, Senhor, mas tu fez bem feito. Eu digo, não, rapaz, eu conheço tua casa. Conheço. E ele ficou me olhando com o olho regalado. Mas como? Não, eu conheço. Um dia a gente conversa. Rapaz, eu fiquei impressionado. E é o cara, mais uma dedicação na igreja que é impressionante. Olha assim, eu digo assim, como se tivesse 50 anos na igreja, com experiência com Deus. Eu nunca vi daquilo. Então você vê o que o Senhor faz. O que o Senhor faz quando uma mãe grita, quando um pai grita, quando a igreja vai lá. Entendeu? Então você vê, então essas coisas. Então é preciso que você dê testemunho. E muitas vezes você não vai pegar o microfone, mas você vai botar o joelho no chão lá, você vai atrás, vai buscar o remédio, não é verdade? Então Jesus é o remédio, Ele é a salvação. Não há pecado nenhum se tomar o remédio. Não é verdade? Amém? Amém. Pode aplaudir Jesus então, esse, vamos lá. Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te ilumina.